receber poder de Jesus Cristo tem a ver com santificação da nossa vida. Não basta a gente ser salvo. Isso aí é uma ilusão que eu quero tirar hoje à noite. Todo crente que fala assim, aleluia, eu sou salvo, vou para o céu e tal, e faz o que ele quiser na vida, não está nem aí com Jesus, o dia inteiro, semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, tem algo muito errado nessa vida. Vocês concordam comigo ou não? Porque na verdade Jesus não chamou ninguém para ser independente dele. Todo mundo que Jesus chama tem que ser cativo de Jesus, tem que ter disciplina de Jesus, tem que ter submissão a Jesus, tem que ter que mais tudo? Uma palavra chamada obediência. Crente tem que obedecer a Jesus, não pode ser rebelde, não pode ter essa postura rebelde, né? Então, a primeira coisa que a Bíblia diz é que santificação não é uma opção para nós. Tem gente que pensa isso, eu sou salvo, esse negócio de ser santo, deixa para lá, porque não é da minha praia, né? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é ser santo, né? Porque quando se trata de santidade, tem muita gente que também confunde o que é esse negócio de santidade. Tem gente que acha que ser santo é não usar batom. Tem gente que acha que ser santo é usar uma calça, uma saia até o pé. Não necessariamente, né? A gente tem que entender que a santificação verdadeira é a operação do caráter de Jesus Cristo no nosso coração. Essa é a santificação verdadeira. Às vezes uma pessoa tem o cabelo curto, uma mulher tem o cabelo curto, mas tem um caráter divino, né? Às vezes ela tem o cabelo no pé e ela tem problemas sérios com Jesus Cristo. Estou sendo claro, irmãos? Não é a questão do visual exterior, mas é uma questão muito do interior, da alma. Tá bom? Por que santificação não é opção, é mandamento? A palavra de Deus diz em Hebreus, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Isso é muito importante a gente saber. Tá bom? Então, o discipulado autêntico envolve crucificação do ego pecaminoso. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui em Gálatas. Dá para desligar um pouquinho o ar-condicionado? Eu não consigo falar, o barulho está muito alto. Então, o apóstolo Paulo disse assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, né, no meu corpo, na carne significa no corpo. Eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Agora, pessoal, é o seguinte, a gente gosta de pensar assim, o apóstolo Paulo era um cara santo, Pedro era santo, Tiago era santo. Todo mundo fala, né? São Tiago, São Pedro, São Paulo. Pura balela, porque na verdade toda a igreja é chamada para ser santo. Santa Michele, São Giovanni, Santa Lu, Santa Zeila, Santa Maria, Santa Leila. Eu sou de Santos. Não pode falar nome do santo. Aparecida dos Santos. Pois é, então, quando a gente fala isso, a gente tem essa impressão seguinte, o apóstolo Paulo vivia essa vida tão consagrada, aleluia, era um cara... Eu entendo que ele era crucificado e Jesus vivia nele, mas ele é o padrão para todo o restante da cristandade. Não existe um crente que Jesus chama que não deve morrer para si mesmo e viver para ele todo dia. Então é muito legal ver o Paulo lá de espectador, né, no picadeiro. Paulo, você tem que ser santo, que você é apóstolo. Não, o apóstolo é um modelador de crente, para que todo mundo siga como ele está vivendo. O pastor da igreja é um modelador da igreja. Todo mundo fala assim, pastor não pode falar palavrão. E você pode? Né? Da onde a gente tira essa ideia de que existe um povo mais consagrado e um povo menos consagrado no corpo de Cristo? Onde a gente tirou essa ideia de que apóstolo, bispo, pastor, presbítero são pessoas que fazem parte de um clero eclesiástico e o restante, aleluia, está liberado para fazer aquilo que der na telha? Isso é uma ideia religiosa, né? Que não existe respaldo na palavra de Deus. Então o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você
É isso aí, é o que serve para mim e para você. Que nós temos que estar crucificados com Jesus e não devemos ser nós que devemos viver mais, mas é Cristo que tem que operar o nosso caráter. Amém? Vamos para a próxima aqui. O apóstolo João escreveu o seguinte, 1 João 2,16. Tudo que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Presta atenção nesse versículo. O pecado nos domina a partir de 3 áreas apenas. Quem tem problema com pecado, que somos nós temos todos problema com pecado, nós só temos problema em 3 áreas. Dessas 3 áreas surgem todas as tentações do ser humano. Aí simplifiquei para você, né? Tudo que é tentação, tudo que é problema que Satanás traz, tudo que é problema que a gente tem na vida espiritual, nasce de 3 áreas só. Quais são? Concupiscência da carne. O que mais? Concupiscência dos olhos. O que mais? Soberba da vida. Não é isso que está escrito no versículo lá em cima? Tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai. O nosso pecado nasce dessa tríade. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Quando Deus tinha criado um casal, somente tinha um casal na terra. Quem era o casal primeiro? Adão e Eva. Adão e Eva. Os caras não tinham pecado nenhum. O problema é que Satanás tentou eles nessas 3 áreas. Vamos ver isso? Lá em Gênesis 3:6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, concupiscência do quê? Carne. Agradável aos olhos, concupiscência do quê? Os olhos. E era desejável para dar entendimento, soberba da vida. Ok? Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Todo mundo foi para o breve. Por quê? Porque Satanás atacou diretamente as 3 áreas da concupiscência. Ok? Agradável, boa para se comer, atiçou o sabor, o prazer físico. A fruta era agradável aos olhos, tinha uma aparência legal. E ela também despertou na Eva uma coisa que faz parte da concupiscência do orgulho humano. Eu não posso ficar sem conhecer mais. Eu preciso conhecer o que Deus falou para eu não conhecer. Deus falou assim, não coma dessa árvore. Satanás falou assim, não, Deus está mentindo para você. Porque o dia que você comer, você vai saber como Ele sabe. Então despertou aquela cobiça de ser como Deus. Essa é a cobiça da carne. Então, pessoal, eu quero que vocês saiam daqui pelo menos com essa ideia de que todos os nossos pecados, as nossas tentações, as nossas cobiças que vão contra Deus, elas nascem dessas 3 áreas da nossa vida. Tudo bem até aí? Beleza. Então, não é uma questão da gente orar mais, pedindo poder ou mais de Cristo, porque eu não concordo com esse tipo de oração. Todo crente que fica assim, Senhor, mais de Ti, está fazendo uma oração equivocada. Por quê que é equivocado isso? Porque Jesus já nos deu tudo dele, em Espírito. Nós já temos tudo de Jesus plantado em nosso Espírito. Jesus fica olhando para nós e está esperando que a gente nos dê mais a Ele do que Ele nos dê mais a nós. Não sei se eu fui claro. Jesus está esperando que a gente morra mais para nós do que peça mais dele. Essa é a questão toda. Não adianta você pedir mais santidade. Você tem que morrer mais para a carne. Todo crente, Senhor, me dá mais santidade. Errado. Senhor, me dá mais amor. Errado. Você tem que morrer para o seu egoísmo. Em vez de pedir mais amor, começa a deixar de ser egoísta. E você vai ver o amor de Jesus brotando automaticamente. Ok? Então não é uma questão de orar pedindo poder ou pedir mais de Cristo. Então aí você vai ver canções, mais de Ti, Senhor, mais de Ti. E você vai ver que a minha posição pastoral, ela é contrária a esse tipo de coisa. Porque nós sempre teremos mais de Cristo
em nós na medida que a gente cumpriu o que ele já mandou a gente fazer e a gente não está cumprindo. Foi claríssimo ou não? É uma questão de domínio e de manifestação. Porque ou nós somos dominados por Cristo e manifestamos Cristo, ou nós somos dominados pela carne e o pecado e manifestamos carne e pecado. Okay? Se a gente decidir manifestar carne, a gente fica só. Jesus fica fora do barco. A gente fica por nossa conta. Mas se a gente crucifica a carne, Jesus nos garante em tudo. Essa é uma promessa que ele faz e eu prometo para vocês também que isso é verdade. Cada vez que a gente crucifica o nosso ego, Jesus aparece, ele também garante sucesso para nós infalivelmente. Você vai ter aquela sofridinha, mas ele está garantindo poder. Ok, gente? Isso é importante saber. Como é que eu sei disso? Primeiro, em João 12, 24 diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo, que são vocês, caindo na terra não morrer, ele fica como? Ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então eu quero que você pense comigo duas coisas. Ficar só significa ficar por conta própria. Você pode ser crente em Jesus e ir para o céu, mas você pode ficar só na terra sem ter Jesus agindo em seu favor. Não porque ele quer, porque ele já é favorável a você. Jesus é sempre favorável a nós. Mas ele espera que a gente cumpra um requisito para que ele opere poderosamente em nós. E esse requisito é um só: morrer para você. Parece simples, mas essa é a complicação da vida diária. Tá bom, turma? O próximo passo que a gente vai aprender aqui é o seguinte. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, 10 o seguinte: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. É uma troca. Quando você morre, você vive. Imediatamente. Tá bom? Segundo, o objetivo de Deus é destruir o poder da carne em você e implantar o poder de Cristo no lugar. Para isso, ele conta com duas coisas que a vida vai apresentar todos os dias. Interessante. Quais são essas coisas? Quais são essas duas coisas que a vida apresenta toda hora para nós? Primeiro, as nossas necessidades. Segundo, problemas. Como é que Deus destrói o poder da carne em você? Através de oposição. É uma coisa meio estranha. Mas quanto mais problema aparece para você, mais você tem a oportunidade de manifestar Jesus em você. Agora, uma coisa importante que eu preciso deixar claro, para você não sair daqui confuso. Deus se utiliza de problema, mas ele não causa problema. Porque tem gente que pensa assim: Jesus mandou esse problema na minha vida. Não, Jesus não manda problema para a vida de ninguém. Jesus apenas permite que problemas venham a você, para que você seja treinado a manifestar ele na sua vida. Toda vez que o crente fica: Jesus me mandou a tribulação. Jesus não manda tribulação nenhuma. Tá bom? Tirei da cabeça de vocês isso ou não? Jesus me mandou essa minha sogra. Não, Jesus não mandou nada. Jesus não manda problema. Jesus faz você superar problema. Quem é que manda problema para a nossa vida? Exatamente. Satanás é o causador de problema. Ele tem PhD em Harvard. Ele sabe muito bem fazer isso. Jesus não precisa fazer isso. Tá bom, turma? Às vezes eu preciso tirar isso da cabeça dos crentes, porque às vezes o povo pensa que Deus é cruel. Né? Lá em 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo diz assim: disse, a minha graça te basta. Quem é que falou isso para Paulo? Quem? Jesus falou para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa não quando você está na maré alta, quando você está tendo problemas, fraqueza, dificuldade, você não está aguentando o peso, é aí que eu entro. Ok? Jesus não entra se você não está precisando. Nós vamos já entrar no ponto principal da lição e você vai ver como é que se aplica isso na prática da vida diária. Quantos querem aprender? Aleluia. Amém? Então Paulo disse assim: de boa vontade, pois,
eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Agora isso é muito louco, fala sério. Como é que uma pessoa pode falar assim, eu me glorio nas minhas fraquezas? Parece como é que fala um? Parece que ele está sendo... Como é que é aquela palavra? Masoquista. Parece que ele está sendo um masoquista, o cara que gosta de... Não, Paulo está falando o seguinte, não, quando eu percebo fraqueza em mim, eu também tenho uma medida gloriosa de Jesus para suprir isso, imediatamente. Então ele não sente problema nenhum. Irmãos, nós vamos sair daqui com a seguinte ideia de Jesus. Toda vez que você estiver tendo dificuldade para ser santo, para você ser bonzinho, que você está tendo... Você ainda não está se apoderando do poder de Cristo, está tentando isso pela carne. Toda vez que Jesus entra em cena, você vai perceber que você tem alívio, você consegue fazer aquilo com leveza. Você vai sair daqui sabendo isso. Ah, eu não estou conseguindo ser bonzinho, eu quero matar esse sujeito. É você que está em cena ainda. É você que está em cena. É a carne que está em cena. No momento que Jesus entra, que você dá lugar a Cristo, você consegue ser bom. Você consegue ser amoroso, sem forçar. Você não faz força nenhuma, é Jesus em você. Amém, turma? Enquanto Jesus não está operando, você está tendo dificuldade. Pô, Senhor, essa vida cristã é muito difícil de seguir. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu vou destruir esse cara. Ah, eu vou chutar o pau do mar. Ah, é você que está em cena. Mas quando Jesus entra, você morreu. E a gente vai aprender isso. Como que a gente faz isso? Em nome de Jesus. Amém? No meio de problemas e necessidades, a carne vai operar as suas 3 facetas contra você. Quais são as facetas da carne? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É isso que vai acontecer. Veio um problemão, essas 3 áreas vão ser atacadas por Satanás na hora. Guarda isso, irmão. Você vai ser atacado numa dessas 3 áreas ou em todas as 3 de uma vez. Quer um exemplo? Alguém está te difamando, falando mal de você. Você descobriu. Qual é a faceta da carne que vai se levantar? Qual é a faceta dessas 3 áreas? Qual dessas 3 facetas da carne? Como? Não, soberba da vida. Como? Soberba da vida. Porque a palavra soberba da vida significa orgulho. Toda vez que o orgulho é ferido, o ego, você está sendo tentado na soberba da vida. Alguém está falando mal de você. O seu ego fala assim, não pode ser. Eu não sou isso que essa pessoa está falando. Eu vou contra-atacar. Eu vou destruir essa pessoa. Vou meter o pau nela. Eu vou descobrir, vou descer a porrada. Porque... Okay? Então, é aí que eu quero que você entenda o seguinte. Existem maneiras de você se livrar disso, da maledicência. Maledicência? Não lembro mais como é que fala isso. Maledicência, vai. Existe uma maneira correta e uma maneira errada em todas as coisas. Se você quer deixar Jesus viver em você, você tem que ter cuidado para não ser você. Quando você entra em cena, Jesus sai de cena. E o meu desafio para esta igreja é desafiar cada cristão aqui que está comigo hoje a deixar Jesus operar 24 horas por dia no teu coração e nas tuas emoções. Eu tenho que desafiar você a isso porque Jesus me manda fazer isso. Porque se a gente não aprender isso, a gente vai continuar vivendo na carne o resto da vida. Jesus está fora. Aqui, ali. Não vai nem cá, né, pastor? Você vai estar vivendo na carne. Você não está no discipulado de Cristo. Você não está deixando Jesus operar em seu coração o caráter e o fruto do Espírito que ele tanto espera operar em você. Então esse é um exemplo que eu dei, apenas um exemplo. Mas a gente vai ser testado por Deus em todas as áreas do nosso viver, na área financeira, por exemplo. Como é que a gente sabe que a gente confia em Jesus de verdade? A gente vai ter que ser testado nessa questão de abrir a mão financeiramente ou não. Na área, por exemplo, da confiança da provisão, a gente vai ser testado.
A gente é testado todos os dias. Deixa eu dar um exemplo para vocês da minha vida. Fala, o pastor está falando isso, é fácil, ele não vive esse negócio. Eu vou dar 2 exemplos para você entender como que eu sou obrigado a viver isso na vida prática. Por exemplo, nós temos uma igreja pequena, certo? O desejo de todo pastor é que chegue cada vez mais pessoas ao corpo de Cristo, a igreja cresça. Esse é um desejo universal de todo pastor. No entanto, eu preciso fazer isso sempre pelo poder do Espírito de Cristo. Porque se eu usar a minha carnalidade para esse negócio crescer, eu estou em ação, mas Jesus não está em ação. Tem pastores que usam da carnalidade para fazer a igreja crescer. Como? Manipulando os crentes. Né? Quanto mais eu manipular a igreja, mais eu faço a igreja crescer. Você quer ver uma igreja que cresce? É uma igreja que você manipula crente para que ele seja condicionado pela lei a ter medo. Então tudo que ele faz é por medo. Ele vai na igreja, ele vai mais por temor do que por amor. Eu poderia fazer isso com todos vocês e a igreja ia crescer facilmente. Eu poderia criar sistemas de barganha com Deus e eu ia lotar aquela igreja. Onde eu falo assim, você vai receber isso do Senhor se você fizer isso. Eu ia criar sistemas que eu não creio. Eu poderia fazer isso, eu estaria na carne. Mas eu não faço e a minha igreja continua pequena. Vocês estão entendendo isso? Eu pago um preço. Eu sofro por causa disso. Tem igrejas que são abarrotadas de crentes. Mas não tem ninguém lá dentro que está aprendendo o autêntico evangelho. Está todo mundo debaixo da lei, todo mundo aprendendo a ser manipulado, carnalmente. Então, é um caso sério. Tem um outro exemplo que eu vou dar para os irmãos. A nossa igreja já é pequena. Aí vem gente para Las Vegas que visita a nossa igreja e que é crente. E que ao invés de se unir a nós, fica fazendo células à parte. E às vezes eu falo assim, Deus, eu vou atacar esse negócio. Eu vou atacar. Porque eu não acho correto que alguém, ao invés de se unir a nós, fica fazendo uma coisa paralela, e às vezes minando e chupando gente. E aí eu tenho aquele ímpeto da carne, de falar, eu vou tomar uma atitude. Jesus chega para mim e fala, não faça isso. Olha como é difícil viver o autêntico discipulado. Eu estou abrindo meu coração para os irmãos. Tudo bem? Posso abrir meu coração para os irmãos? Pode. Aí você entende o que é viver Jesus. Jesus fala assim, não, deixa eles. Deixa. E aí eu sou obrigado a deixar. Porque embora eu não concorde, eu falo assim, Senhor, essa igreja é tua. E eu não vou agir com a mão da carne para que o Senhor age. Eu tenho que esperar Jesus agir. Ou Jesus toca o coração deles e eles vêm todo mundo para cá, ou então eles ficam todo mundo para lá e eu continuo do mesmo jeito, porque eu não vou desobedecer um princípio do Evangelho para fazer essa igreja crescer. Os irmãos estão entendendo isso? Na área financeira, nós estamos tendo dificuldade na igreja. Um exemplo que eu dou para os irmãos. Mas eu vou continuar pregando o Evangelho da graça. Se o Senhor Jesus não tocar o coração de cada irmão para que faça contribuições voluntárias, crendo que o Senhor é poderoso para abençoar a vida de vocês poderosamente na área de finanças, a nossa igreja ela vai ter que fechar as portas, porque nós estamos com déficit. Semana passada eu estou abrindo meu coração para os irmãos entender como é que a gente vive o discipulado. Eu estou esperando que o Senhor faça isso. Estou conversando com os irmãos, mas esperando que Deus opere no coração de cada um. Semana passada nós tivemos uma arrecadação de $125. Amém? Então isso é difícil. É difícil. Quer ver uma coisa, por exemplo, que eu sofro? Por exemplo, eu vou falar algo para os irmãos aqui que não é o objetivo de manipular a igreja. É apenas para mostrar como que Deus, eu tenho que depender do Senhor e você também. Por exemplo, quando eu fiquei hospitalizado, eu falei assim, Senhor, como é que eu vou fazer agora que eu não posso trabalhar? Eu preciso pagar contas e a minha esposa está sozinha.
Então eu pensei assim, eu vou fazer uma oferta na igreja. Falei, eu vou levantar uma oferta com os irmãos. Porque eu creio que vocês são meus irmãos em Cristo. Amém. Amém? Se eu falasse isso para vocês, eu tenho certeza que vocês têm coração bom. E que vocês iriam me dar uma oferta. Mas ao mesmo tempo a Alice me lembrou de algo. Ela falou assim para mim, e eu não estou falando isso aqui para os irmãos fazer uma oferta no fim do culto, não. Porque Deus já resolveu o problema. A Alice falou assim, bem, quando a gente veio para cá, Deus falou conosco que a gente tinha que depender dele 100%. E aí, eu fui ao Senhor. Eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não posso trabalhar. E aí Deus levantou 2 pessoas de fora da igreja. Deus levantou uma mulher mórmon que me mandou uma oferta substancial. E Deus levantou uma outra pessoa de dentro da igreja que me deu uma outra oferta sem eu abrir minha boca. E essas 2 ofertas estão me sustentando até o presente momento. Vocês acreditam nisso? Amém. Por que isso acontece? Porque se eu ajo de acordo com a carne, eu vou manifestar. O que é a carne? A carne é a desconfiança de Deus, certo ou não? Qual área dessas daí eu estaria entrando? Se eu faço isso? Concupiscência da carne. Porque a carne pensa da seguinte forma: se eu não manipular, eu não tenho resultado. O Espírito diz assim, não, Jesus está me vendo e Ele vai cuidar de mim. Entenderam isso, irmão? É fácil viver o discipulado autêntico? Não. Mas os resultados são mais poderosos. Quando você crucifica a sua carne, Jesus entra com providência na hora. Você vai ver milagres acontecendo. Eu quero mostrar isso para vocês na prática. Na prática da vida diária. No primeiro momento, parece que você está sofrendo. Pô, Senhor, de onde virá a grana? Mas no segundo momento, você vê o poder de Deus. Infalivelmente. Jesus não falha. Quando você morre, a vida entra. Essa é a verdade. Amém? Então, como é que a gente vai viver isso? Eu sou obrigado a desafiar cada irmãozinho, cada irmãzinha que vem aqui no discipulado para que isso aconteça na vida de vocês. Se eu sentasse com cada um de vocês individualmente, vocês tivessem abrindo o coração comigo de verdade, sem ter medo, sem ter vergonha, falar, pastor, eu tenho dificuldades tremendas na minha área, na minha vida, em tal área. E vocês falassem para mim, não vou falar para pedir para vocês fazerem isso, a não ser que vocês queiram. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: toda área que você está tendo mais dificuldade é porque Jesus ainda não está entronizado nessa área. Foi claro ou não? Ah, eu tenho problema na área sexual. A carne está mandando aí. Ah, eu tenho problema de temperamento. A carne está operando aí, não é Jesus. Beleza? Então, você agora tem 2 opções. Se uma pessoa está falando mal de você, primeiro, você dá lugar à carne ou a Cristo. Se você der lugar a Cristo, você crucifica a carne naquela área e Jesus te garante. Eu tenho visto isso na minha vida há muito tempo. Nessa cidade, eu tenho visto Jesus operar ao meu favor, eu não tenho levantado um dedo nunca. Jesus sempre me defende. Já levantaram falso contra a minha vida. Já levaram eu e Alice na corte, sem que nós tivéssemos feito absolutamente nada contra tal pessoa. Quem sabe disso, tem testemunha aqui. Já nos levaram para a corte, falando mal de nós, falando tudo que era... E a gente orando, Senhor, tem misericórdia, opera em nosso favor. Nós nunca levantamos um dedo contra essa tal pessoa. E Deus operou poderosamente, deixando a pessoa envergonhada na frente de muita gente. Deus fez isso por nós, o tempo inteiro. Eu poderia brigar com a pessoa, eu poderia ir lá e xingar a pessoa. Mas aí a carne entraria e Jesus falava, você vai ficar sozinho, eu vou sair fora. Mas quando você permite que Jesus entre, é sucesso total. O que você prefere? Que Jesus entre em cena ou que você tenha aquele gozo
temporário de falar, eu me vinguei, e Jesus ficou do lado de fora. Eu garanto para você o seguinte, esse gozinho da carne é muito temporário e ele não vai produzir o bem que Jesus quer na sua vida. Tá bom, turma? Se você der lugar à carne, você fica sozinho e colhe os seus próprios resultados. Olha só o que a palavra de Deus diz ali. Na verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morre, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Sabe o que significa esse muito fruto que ele está falando? Toda vez que Jesus fala muito fruto, significa ele operando em você. Isso que é fruto. Toda vez que Jesus está operando em você, você está dando fruto dele. Mas quando a carne está operando, Jesus não está frutificando em você em momento algum. Beleza? Vamos para outro aqui. Em João 15, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara, ou todo ramo, ou todo galho que está em mim não dá fruto, o que o pai faz? O pai tira e limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Esse tirar aqui não é perder a salvação, não é ir para o inferno, nada disso. Tem crente que só interpreta assim a palavra de Deus. O que o Senhor Jesus está falando aqui para nós é o seguinte: se você é um galho e você está plantado na videira, ok? Quem é a videira? Jesus. Isso significa que a videira tem que transmitir para os ramos o poder e a seiva dela, né? A vida. Enquanto Jesus estiver transmitindo a seiva por meio de você, você não faz força nenhuma para dar fruto. O fruto é natural. Ok? Mas no momento que você não dá fruto, aquela seiva é cortada de você. Você tenta frutificar por você mesmo e não consegue. É quando você faz força para cumprir a vida cristã. Toda vez que você está cumprindo na força da carne, da lei, você está sem seiva da videira. Mas quando você tem seiva de Jesus fluindo, é porque você está morrendo para você mesmo, e aí você não faz mais força alguma, porque é automático o poder divino. Automático. Você já viu uma videira fazendo força para dar fruto? Isso não existe na planta. A planta, a gente tem aqui umas árvores que a Alice plantou. Tem uma figueira ali que todo ano dá um monte de figo. Eu nunca flagrei aquela figueira. Eu tinha que dar fruto hoje. Fazendo força para dar fruto. Porque é uma coisa natural, certo, irmãos? A única maneira desses frutos de Cristo serem naturais para nós, quando você sai de cena, quando o teu pecado sai de cena, Jesus tem a chance de frutificar em você. É Ele que faz a obra. Não é você que faz a obra. Está claro isso? Por exemplo, para você ser bonzinho na carne, esquece. Que a carne não é boazinha. O apóstolo Paulo disse o seguinte a respeito da carne: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. A carne não é boa de jeito nenhum. A carne é rebelde. A carne quer mais o circo pegar fogo. A carne é retaliadora. A carne não aguenta nada, não tem paciência. Isso é carne, tá certo? Agora Jesus não, ele opera um fruto de paz. Ele opera um fruto de paciência, que você não tem naturalmente, nem eu. Você fica olhando para minha cara, o pastor deve ter tudo isso por ele, né? Deus me livre. Se for por mim mesmo, eu também perco a estribeira. Todo mundo perde. Então, o que eu estou pregando aqui não é que a gente consegue isso pela força da vontade, pela autoajuda, não consegue lendo um livro, se disciplinando. Não. É morrendo. Fácil, né? Morre e você vive imediatamente. Morre para o ego. Tá bom? Isso através de oração, rapaz. Você vai ter que aprender a orar. Sem orar eu não estou aguentando. Eu vou explodir com essa pessoa, mas a tua palavra diz que eu não devo. Opera agora em mim. Opera agora e Jesus vai operar naquele momento. Tá bom? Ok, vamos aqui para o finalzinho. Agora, existe uma maneira de você checar se você recebeu o poder de Cristo dessa maneira. Aquilo que estava sendo muito difícil
passa a ser fácil e suave. Olha só. É assim que você checa se você recebeu o poder de Jesus. Aquilo que você estava fazendo uma força tremenda para conseguir por você mesmo, quando Jesus entra em cena, você fala, meu Deus, como é que eu estou conseguindo isso? É porque Jesus já entrou em cena. Não é legal isso? Essa é a maneira de você checar. Enquanto você está... Por exemplo, o perdão. Essa questão de perdoar é uma questão que tem que ser Jesus em você. Não tem ninguém nessa sala aqui, guarde isso no seu coração e você nunca vai esquecer essas palavras que eu estou falando para você. Não tem ninguém aqui que consegue perdoar do jeito que Jesus quer, na carne, na nossa força pessoal. Porque perdão é uma coisa que envolve o ego. Não tem coisa mais poderosa na Terra do que o ego humano. Basta você ver aí nas campanhas políticas. O ego é tremendo. É uma força incomensurável. E quando ele é ferido, quando alguém é ferido nessa coisa chamada ego, a coisa fica muito difícil. Só Jesus pode libertar você dessa força egocêntrica. Só Jesus. Não adianta você falar assim, Senhor, eu prometo para o Senhor que eu vou perdoar. Promessa não adianta com Jesus. Ok, turma? Ninguém vive a vida cristã com promessa. Senhor, eu prometo que daqui para frente eu não fumo mais. Eu prometo que daqui para frente eu não fofoco mais. Toda vez que você faz isso, você ativa a concupiscência da carne. Aquilo que você promete se torna... É como se a carne dissesse assim, agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Com essa tua promessa que você prometeu. A carne detesta a promessa. Eu prometo de hoje em diante que eu vou perder 10 quilos. Você vai comer o dobro agora, a carne. Viu? A carne é essa atividade horrorosa. Que quanto mais você fala, eu vou te vencer pela força da vontade, ela fala assim, agora eu gostei que você me desafiou, que você vai apanhar de mim e você vai ver o que é bom para todos. Então, a vida do crente não pode ser vivida pela carne, pela força da vontade humana. Tem que ser movida pelo poder legítimo de Cristo Jesus em você. Porque aquilo que estava sendo difícil, quando Jesus entra em cena, passa a ser fácil. Como é que eu sei disso? Basta ler Mateus, capítulo 11, 29. Olha o que Jesus falou. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. E aí, o que vai acontecer? Vocês encontrareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é o quê? Suave. E o meu fardo é o quê? Aleluia. O que Jesus falou aqui é o maior mistério para a igreja. Jesus falou o seguinte, eu quero que vocês me obedeçam por amor. Quando vocês me obedecem, vocês vão perceber que esse negócio é leve e é suave. Você não vai estar assim, Senhor, essa vida é muito difícil de viver. Todo crente que está nessa neurose ainda não está deixando Jesus viver nele. Porque o fardo de Jesus é leve e é suave. Todo mundo que descobre esse segredo vive a vida tranquila na pluma, no isopor. Porque é Jesus que está operando, é Ele que dá o turbo. Aí vocês cantam na igreja assim, tipo, o meu trabalho é descansar em mim, né? O teu trabalho é descansar em mim. Essa é a verdade bíblica. Qual é o teu maior trabalho? É sair de cena. Essa é a maior dificuldade. Porque a carne fala assim, não vou sair de cena. Se o Senhor Jesus operar, eu não arranquei o pescoço daquele sujeito. Tem um cara na Bíblia que era mais ou menos assim, o Jonas. Ele ficou horrorizado por causa do amor de Deus. Ele não queria que que Deus operasse misericórdia. Ele queria que Deus operasse juízo. Vocês estão entendendo? E Deus falou, não, eu amo esses ninivitas. Vai avisar para eles que se eles arrependerem, eu vou ser bom com ele. E o cara ficou irritado, fugiu de Deus. Está cheio de crente Jonas, que anda pela carne,
que anda pela vingança, que anda pelo estupim curto. Nossa, como tem crente assim, achando que está vingando Jeová. Né? Outro dia eu vi uma pessoa no Facebook, colocou o seguinte post lá. Ladrão roubou a igreja Assembleia de Deus e foi morto, atropelado na esquina. Amém. Aleluia, ela disse. Porque vai mexer com as coisas do Senhor. Deus manda o juízo. O cara podia ter roubado no centro de macumba e ter sido morto num tiro ali na esquina. É um conceito errôneo de certos crentes, que Deus é assim vingativo. Preste atenção nisso, irmãos. É claro que eu estou falando do Evangelho, eu não estou falando do Velho Testamento. Jesus falou o seguinte: se alguém quiser tomar a vossa capa, dá também a túnica. Agora você acha que esse Jesus que manda você fazer isso, vai matar o ladrão que roubou o amplificador da Igreja Assembleia de Deus na esquina? É verdade, não vale nada. Porque acontece, irmãos, que o que Jesus te manda fazer é porque Ele é assim. Se alguém te ferir na face direita, ofereça também a esquerda. Esse é Jesus, não é o Deus do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, a manifestação divina dizia o seguinte: dente por dente, olho por olho. Ou olho por olho. Quem com ferro fere, com ferro será. Isso é Antigo Testamento. E era o mesmo Deus. Era o mesmo Deus. Só que Jesus, na sua manifestação física, representou a perfeita imagem de como Deus é. O Antigo Testamento não demonstrava como Deus é de fato. Vocês estão entendendo isso? Como é que Deus é de fato? Olha para Jesus. Está faltando gente aqui na igreja hoje que precisava estar escutando isso. Aliás, Jesus, o tempo todo que viveu na terra, tentou mostrar como o Pai é, né? Porque mesmo quando alguém falava, manda isso, ele, não, meu Pai não é assim. Exatamente. Todo mundo que conhecia o Deus, a manifestação divina do Antigo Testamento, não entendia Jesus. Porque no Antigo Testamento Deus era bravo. Era mais ou menos assim, escreveu, não leu, o pau comeu mesmo. O profeta Elias mandava cair fogo do céu e vinha o fogo. E lambia o povo. O terremoto abria e 185 mil ia para o fundo. Deus manifestar. Por quê? Por que isso? Tem que ter uma razão para isso. Porque na dispensação em que eles estavam vivendo, era a dispensação da lei, era a dispensação da ira. Ainda não tinha vindo Jesus. Jesus entrou em cena e abriu, inaugurou uma outra dispensação na qual eu e você ainda estamos. Ainda não acabou. Então, qual é essa dispensação que nós estamos vivendo hoje? A graça. Ela vai acabar a dispensação da graça ou não? Vai. Vai. Mas não acabou ainda. Não adianta você tentar fazer com que Deus hoje fique agindo como no Antigo Testamento, porque ainda não terminou esse período. Ah, mas Deus mandou um tsunami lá na Flórida, chamado Matthew. Não foi Deus que mandou, é a natureza que mandou. Você vê como que muitos cristãos têm uma ideia errônea a respeito do Senhor? Porque se Deus está irado todo ano, Ele se ira todo ano nessa mesma época. Todo ano tem um furacão Katrina, tem um furacão Matthew, tem um furacão não sei o quê. Então seria Deus se irando toda vez. Uma carreta furacão. Né? Não é assim. Apareceu até no Facebook essa semana uma brincadeira, que isso daí foi a mãe natureza que se vingou de tanto que o Donald Trump está falando mal de mulher. Mas isso daí é brincadeira. Na verdade, nós estamos vivendo um mundo, queridos, em que a natureza está se convulsionando por conta do próprio ambiente que o homem está criando. O homem está fazendo com que a terra vomite em cima dele o tempo inteiro. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não fica mandando tsunami, nem... Se Deus estivesse julgando, como algumas pessoas acreditam, Ele não ia começar lá em New Orleans e parar lá. Ele ia para São Francisco, Califórnia, Nevada.
O negócio ia ser grave. Mas Deus não está fazendo isso porque a cruz do Calvário está de pé ainda. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Esse é o evangelho que eu creio e transmito. Ninguém vai chegar na minha igreja acreditando nesse monte de balela que a cristandade prega por aí afora. Nós temos que mudar de cabeça. Nós temos que entender que aliança nós estamos. Tudo bem, turma? Muito bem. E também entender uma outra coisa, assim, eu estava escutando um pastor falando a respeito e achei interessante. Ele contou um episódio. Ele disse que os cristãos, um cristão foi roubaram o carro dele na noite. E naquela noite houve uma enchente. E os ladrões roubaram o carro dele, subiram um morro e acabou a gasolina. Aí o carro ficou lá em cima do morro. A enchente veio, não levou o carro, o ladrão abandonou o carro. Então, assim, aí entrou aquela coisa, assim, tudo colabora para o bem daqueles que creem em Jesus. Aí ele está falando assim, você acha que Deus está preocupado com o carro do crente, de mandar uma enchente para salvar o carro do crente ali? Então, assim, as pessoas acham, às vezes, que Deus se preocupa muito com coisinhas pequenininhas, assim, ao seu redor. Eu acho que Deus não age, assim, com coisinhas, com detalhes na vida de cada um. Ele pode, mas Ele não está preocupado, não é isso. Eu acho que Ele é abrangente, Ele está em cima, mas não, assim, especificamente pequena, assim. em cada coisa. Tudo bem? Então, pessoal, só para a gente terminar, uma lição como essa que eu estou passando para os irmãos, ela não é teórica. Isso daqui não é teoria. Para você, legal, não. Isso aqui envolve a coisa mais prática que possa existir na vida cristã. É você sair daqui e o cara te fechar na freeway. Você está entendendo isso? Quantos já foram fechados na freeway de uma maneira errada? Nessa hora, a tua carne levanta, as 3 áreas da carne levantam. E você quer levantar alguns dedos também. Mas acontece que você é de Jesus. Puxa o 3 aí então. Você tem que decidir imediatamente se é Cristo que vai estar ali ou se é você. Toda vez que você entra em cena e você faz um gesto desse, ou xinga, você vai ter que pedir perdão para Jesus de novo. Tem crente que não faz isso. Xinga e depois não acerta com Jesus. Jesus está fui esperando. fechada na freeway e o cara me fechou e eu pedi desculpa pra ele. Eu falei, desculpa, I'm sorry. Viu? Aí o cara fez, quer dizer, ele sabia que ele estava errado. Eu fiz aquela mente de trânsito. Mas Ah. eu não vou, Lógico que bateu. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte. porque hoje em dia tá tão perigoso que tem No gente Brasil. descendo e atirando. Mata, Você não viu Deus. no Facebook a mulher que saiu, os dois se agarraram no sinaleiro, no chão? Já aconteceu Nossa, muito viu? isso. Eu falo, meu marido não pode ir pro Brasil, porque ele No corre na Facebook primeira. não, Eu falo pra no ele. jornal, Muito por causa perigoso. dessa história. Então, a prática dessas coisas que eu estou falando, ela vai desde uma fechada na freeway até, sabe, envolve toda a nossa vida. Mas é difícil. É difícil. Porém, Essa atitude é difícil. mas o que eu estou falando de difícil é o seguinte: tudo o que eu falei aqui não é difícil, é impossível para a carne. Mas esse é o meu ponto. Aquilo que é impossível aos homens, sempre é possível para Deus. E aí a gente sabe se é Jesus ou nós que estamos vivendo. Porque, na verdade, a gente tem que dar o que é o Evangelho. Não é que Deus quer transformar a gente na imagem igual, semelhança de Jesus. Então, se a gente tem que ser transformado nesse nível, você tem que agir. Agora, o ponto final dessa lição é o seguinte: toda vez que você falhar, não fique envergonhado ou envergonhada. Porque Jesus já sabe que você não tem esse poder. Jesus não vai falar, não. Ele sabe que você está no treinamento. A coisa que Jesus mais espera de mim e de você é o reconhecimento sincero. Senhor, me perdoa, porque a carne entrou em ação. Eu quero te pedir perdão. Me lava no sangue do Cordeiro. E Jesus imediatamente te lava de novo e coloca em posição de... Porque você não pode deixar que Satanás entre naquela brecha e faça aquela coisa crescer em você.
você tem que fechar a brecha. Quantas vezes, né? Você fala uma palavra errada, grosseira com alguém, você fala, meu Deus, não era isso, eu queria deixar Jesus operar em mim. Mas já falei, você vai ter que ir para a pessoa, ir para Jesus, fala, me perdoa. Jesus está mandando você fazer aquilo. Não fica disfarçando, fingindo que você não está ouvindo Jesus. Porque quem quer andar no discipulado tem que se humilhar. Quanto mais você anda na carne, mais irritado você fica, mais coisas ruins acontecem, você fica mais irritado. Exatamente. Entendeu? Né? Eu dou glória a Deus pela vida que é da Mari. A Mari é uma pessoa que tem mostrado muita diferença. Ó, eu estou falando isso com permissão dela. Porque quando a Mari chegou do Brasil aqui, ela era da pá virada. Mas o que ela tá, esse testemunho que ela está dando aqui. É verdade, mas é verdade. Nunca que eu vi o cara me fechar e eu falar para ele desculpa. Quer dizer, na verdade, eu falei isso, o cara ficou chocado, porque ele olhou para mim, ele ficou chocado. E eu falar para ele, desculpa, I'm sorry. Mas eu devia ter xingado ele? Não, mas na hora ele me deu essa coisa, falar para ele, I'm sorry. Ele ficou olhando para mim, sabe? Quer dizer, ele falou, não, mas ele deve ter falado assim, essa tá doida, porque eu que errei. Eu sabia que foi ele, mas eu fiquei na minha. Lógico que era assim. Nunca, se fosse em outras épocas, como o pastor falou, meu filho, o dedinho ia funcionar bem. Então. Só que daí você faz isso, levanta dedo, xinga e tal, aí você percebe que Jesus não tem espaço em você. Não, e parece que a coisa fica pior, mais coisas ruins acontecem, incrível. Porque se Jesus nunca tem espaço em nós, a gente fica só. Dedinho funcionar bem. Olha, uma coisa que eu digo para vocês, irmãos, eu não quero ficar só. Eu quero que sempre Jesus me garanta naquilo. Então é melhor morrer para mim, como eu deixar Cristo operar, porque aí a glória dele é manifestada ali, em mim e em você. Foi válida a lição ou não, irmão? Amém. E você pode ver isso quando você manifesta alguma coisa que não está de acordo, que foi na carne, que foi no espírito, você perde a paz. E quando você está acostumado com aquela paz e você perde, você não quer perder ela, não. E essa paz vem de quem? Essa paz que você está acostumado tem que sempre voltar ao mesmo estágio. Você não pode deixar esse negócio para Porque aí você começa a ficar agoniado, você começa a ficar... Você quer ver um exemplo? Eu fui muito testada agora no ano passado e até esse ano pela minha ex-nora, que fez calúnia de mim no Facebook, fez o diabo, perdão da palavra, fez um monte de coisa. E em nenhum momento eu aceitei a provocação dela, nenhum momento eu respondi, nenhum momento, se fosse em outra época, como o pastor falou em outra época, eu tinha ido atrás dela, tinha quebrado ela no pau. Mas, eu conheci a Mari no tempo. Então, eu aprendi bastante e olha quem saiu ganhando. Mas acontece que quanto mais você faz dar lugar para Jesus assim, o seu temperamento vai ficando mais pacífico, mais amoroso, mais verdadeiro. É verdade. E essa é a vida cristã autêntica. Amém, queridos?